Olá, tudo bem, meus queridos, minhas queridas? Vamos lá, vamos continuar mais uma aula do nosso curso de Direito Penal. Estamos falando da parte especial do Código Penal. Para quem não me conhece, sou o professor Frederico. Estamos tratando aí Frederico Jorge. Acompanhe no nosso canal aí, tem diversos vídeos e nos acompanhe para ver os vídeos e as aulas que nós estamos passando, sempre do Código Penal, por enquanto, do Código Penal da parte especial. Na aula de hoje, dando continuidade às demais aulas do curso, estamos falando sobre o crime de infanticídio. Vamos falar do crime de infanticídio, previsto ali no artigo 123 da parte especial do Código Penal. Tá? Este crime é de suma importância, uma vez que ele dá um tratamento completamente diferenciado para aquela mulher, para aquela mãe que acabou de ter o filho ou que está tendo um filho e que acaba sofrendo alguns tipos de abalos, né? Em face das condições de que ela está submetida. Então, o legislador dá um tratamento quase como que privilegiado para estas mães, para essas parturientes nessas condições. Vamos então à aula, vamos ver exatamente o que se trata isso. Antes de iniciarmos, aquele convite tradicional a todos vocês, inscreva-se aqui no nosso canal. Se você não for inscrito ainda, ative os sininhos para receber as notificações sempre que a gente vai postando novos vídeos. Dê um joinha, gostou do nosso vídeo, tá gostando, tá achando que o conteúdo tá trazendo alguma explicação boa, tá ajudando vocês no estudo de vocês, dê um joinha, dê um ok. E se ficar algum tipo de comentário, se precisar algum tipo de dúvidas, qualquer que seja o comentário, deixa aqui embaixo nos comentários que serão respondidos à medida do possível. Tudo bem? Vamos lá então, eu vou compartilhar a nossa tela aqui, já vamos mostrando para vocês o crime em geral aqui. Vamos lá, vamos começar com o Código Penal, então, para que vocês acompanhem. Nós estamos falando da parte geral, vamos voltar na parte especial do Código, né? Vamos voltar aqui o capítulo só para vocês acompanharem. Estamos falando da parte especial. Da parte especial, nós vamos falar do crimes contra a vida em especial, né? Crimes contra a vida. E vamos lá, as outras aulas, homicídio, já está disponível lá no nosso canal, acompanhe. Vamos agora para o artigo 123, que é o crime de infanticídio. Tá? Infanticídio. Infanticídio vem o quê? Vem da ideia do latim, é infanticidium, né? Que vai dizer a eliminação aqui, a eliminação da vida do infante, né? Eliminação da vida do infante ou da criança. Essa é a ideia, né? Acho que desperta bem fácil esse entendimento, observando a explicação, o nome do próprio tipo penal aqui, já sai essa explicação do que seria o infanticídio. De qualquer forma, eu gostaria de solicitar a vocês uma atenção especial, que ele é um crime que é um crime doloso, caracterizado como um crime doloso contra a vida, portanto, sempre aquela ressalva de que os crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, são crimes que da competência do tribunal do júri para seu julgamento. Então, vão ao tribunal do júri para serem julgados. Tudo bem? Bem jurídico, como já adiantado, então é um crime contra a vida, é a vida daquela criança, a vida daquele nascente. Quando se dá o time da vida, quando eu posso dizer da vida para fins de infanticídio, né? É a vida no início de trabalho do parto, durante o trabalho do parto e logo após o trabalho de parto. Né? No início do trabalho de parto, durante o parto e logo após o parto. Esse é o momento só do infanticídio. Posterior a isso, nós podemos falar em homicídio. Anterior a isso, nós podemos falar num crime de aborto, porque daí seria a vida intrauterina. Perfeito? Então, para fins de infanticídio, só serve a vida humana daquele nascente com vida, daquele neonato que está no início do trabalho de parto, no início do nascimento, durante o nascimento, que é durante o parto, e logo após esse parto. Tudo bem? Vamos à leitura do tipo. Vamos lá, acompanhe conosco aqui. Ele vai dizer: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após.
ou matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Então, nós temos como sujeitos do delito, né, os sujeitos do delito aqui, que envolve neste crime, quando você fala que o próprio filho, eu acho que já extrai facilmente a explicação de que ele é um crime próprio, que ele exige alguma condição especial para cometer o crime, né? Crime próprio, porque ele fala em próprio filho, perfeito? Agora, esse próprio filho que ele aponta aqui, quem seria o próprio filho, né? Quem seria, então, para condicionar a hipótese do próprio filho? Então, tem que ser a mãe apenas, ou a chamada parturiente. Por que parturiente? É aquela que está iniciando o trabalho de parto, está tendo o filho ou acabou de tê-lo. Então, por isso, a parturiente, ok? Só existe, só admite-se a mãe como sujeito ativo do crime por ser um crime próprio. Então, não admite o pai ou qualquer outra pessoa, ok? Existe, no entanto, uma discussão sobre a modalidade da coautoria. Aquele terceiro que contribui com a parturiente para a eliminação da vida do infante, daquela criança, do nascente com vida, né? Lembrando que tem que nascer com vida, é claro, né? Nós estamos falando de um crime contra a vida, então aquele que já nasceu sem vida ou natimorto já não entra como elemento, como bem jurídico aqui dessa conduta, não está tutelado por esta conduta, perfeito? Então, a condição do coautor, a condição de como funciona esse terceiro, vou apontar para vocês, há uma discussão bem grande na doutrina, tá? Há uma discussão bem grande na doutrina, como é que funcionaria este terceiro que contribui, que participa de alguma forma, como é que funciona, então, a questão da coautoria. Em que pese tenha divergência jurisprudencial, o entendimento majoritário, o entendimento mais adotado nos tribunais é de que aquele que contribui, vamos pensar lá então num médico, a mãe, durante o trabalho de parto, acabou de nascer a criança, está lá muito fraca tal, e ela tenta tirar, asfixiar a criança, não consegue, ela pede auxílio do médico, o médico acaba contribuindo com ela, enquanto ela está lá asfixiando a criança e mata a criança. Vamos usar isso como exemplo, um exemplo bastante forte, mas só a título de exemplo acadêmico, por óbvio, a minha licença de cátedra nos permite a gente avançar um pouco em exemplos mais pesados. Então vamos lá. O médico auxiliou ela na conduta dela de estar asfixiando a criança, perfeito? Como é que funciona? Ela, a responsabilização dela, sujeito ativo do crime próprio de infanticídio, indiscutível. Ela, autora do crime de infanticídio, né? A sujeito ativo do crime de infanticídio, indiscutível, sem condições nenhuma. E o terceiro? O terceiro é coautor da conduta dela e, portanto, em face da teoria monista ou teoria monística que é adotada no ordenamento jurídico brasileiro, lá no artigo 29, né, que vai dizer que todos que concorrem para o crime respondem nas penas a ele combinado, na medida da sua culpabilidade, algo com esta redação. Então, isso quer dizer que todo mundo que concorre no crime responde por aquelas penas, responde por aquele delito, é responsabilizado por aquele delito. Então, eu posso dizer que o médico que auxiliou a mãe naquela conduta responde por infanticídio, em face de ser coautor? A resposta é essa. A resposta está acertada. É isso mesmo. Vocês podem dizer que ele é coautor do crime de infanticídio. Aí vem sempre aquela questão mais forte que nos chama a atenção. Mas, doutor Frederico, vamos lá, não estou entendendo. Como é que ele vai ser coautor do crime de infanticídio se o crime de infanticídio é um crime próprio, que só pode ser praticado com sujeito ativo com determinadas condições, no caso, a parturiente? Como é que ele pode entrar nessa? Sim, ele pode, porque ele vai pela modalidade de coautoria. Ele é coautor do delito. Perfeito? Então tem que ficar com essa condição, compreender esta condição de coautoria. Aí vamos lá. Mas e aquelas condições pessoais, doutor? As condições pessoais, que é, por exemplo, o próprio filho, é uma condição pessoal, porque é só dela, não é filho do médico. Ou outra condição pessoal, o estado puerperal, que está lá previsto no tipo. O estado puerperal também é uma condição pessoal, professor. E, professor, eu aprendi no direito penal que
As condições pessoais não se comunicam para ninguém, não se comunicam entre os autores do delito, não se comunicam entre as pessoas, porque são condições pessoais, é só minha, não passa para os outros, perfeito? Nós aprendemos isso, está no nosso legislação penal brasileira. No entanto, também há uma ressalva, lembrem-se disso, e aí tomem nota, peguem lá o seu caderno, peguem lá a sua folha, a canetinha, ou o editor de texto que vocês, da sua preferência aí no seu computador, e tomem nota. Lembrem-se lá que, ainda que as condições pessoais não se comunicam, essa é a regra, há uma exceção. Qual seria a exceção? Portanto, a exceção é de que, ainda que não se comunicam, elas vão se comunicar quando forem elementares do tipo. Lembre-se disso? Quando forem elementares do tipo. Então, quando eu tenho uma participação da... Permitem aqui. Quando eu tenho uma participação de um terceiro no crime, como é o caso do médico aí que nós estamos falando, eu tenho a participação desse terceiro, que é o médico. Esse médico vai contribuir com a conduta dela, da mãe, que acabou eliminando a vida, perfeito? É isso que nós estamos até agora vendo. Então, o médico acabou por eliminar a vida daquela criança, auxiliando a conduta da mãe, que foi lá sufocar a criança. Perfeito. As condições pessoais, e vou insistir aqui, as condições pessoais, que é o estado puerperal, e a condição pessoal de ser o próprio filho dela, né, mas com muito mais força, bastante gritante, o estado puerperal. Então, esta condição pessoal não se comunica, essa é a regra. Mas tem a exceção, que é o que eu estou tentando concluir. Qual é a exceção? De que, se elas forem elementares do tipo, se for elementar do tipo, se comunicam a todos que concorrerem para o crime. Esta é a regra prevista, portanto, lá no artigo 29, teoria monista, que vai dizer que todos concorrem para o crime, e no artigo 30 vai falar das condições pessoais que não se comunicam, com exceção daquelas que são elementares. Vamos dar uma lida lá. Eu vou me socorrer aqui do Código Penal para mostrar para vocês, vamos dar uma lida lá. Então, vamos voltar ao artigo 29. Acompanhem comigo aqui. Então, o artigo 29, deixa eu descer. Artigo 29 é da teoria monista, que vai dizer que todos concorrem para o crime. Está aqui, ó, concurso de pessoas, chegamos, concurso de pessoas. Então vai dizer aqui, ó, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele combinada na medida da sua culpabilidade. Está aí, perfeito? Está aí a regra da teoria monista. No entanto, ele vai dizer, artigo 30, circunstâncias incomunicáveis. Olha lá, acompanha comigo. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Não se comunica. E aí, como eu disse, o estado puerperal é um caráter pessoal, é só a mãe que está no estado puerperal. Só a mulher consegue passar por estado puerperal. O homem não passa por esse estado. Então, não se comunica se for de caráter pessoal. Aí, vírgula, veja a ressalva. Vejam a ressalva. Salvo quando elementares do crime. Se for elementares do crime, quer dizer o quê? Se comunicam. Essa é a regra. Se comunicam. Então, se é elementar e se comunica, vai empurrar a teoria monista para ser aplicada. Ou seja, todo mundo vai responder no mesmo crime que ele concorreu. No mesmo crime que ele concorreu. Logo, vamos voltar lá no 123. Vai dizer, então, doutor, o camarada, o médico que auxiliou a gestante, a parturiente a eliminar a vida do próprio filho, vai responder por infanticídio. Sim, por quê? Porque o estado puerperal está aqui, ó. O estado puerperal é elementar do tipo. É elementar do tipo. Tá? É elementar do tipo. Aí vem sempre aquela dúvida. Vamos lá, compreenderam? Né? Agora vem sempre aquela dúvida. Tá, professor, mas não entendi um detalhe. Como é que eu tenho certeza se ela é elementar do tipo? Existe um exercício bastante tranquilo de fazer. Muito fácil de se fazer, um exercício. Vou apontar aqui para vocês. Olha lá. Façam comigo isso aí, que vocês não vão errar. Isso aqui seria a elementar do tipo, que eu apontei para vocês, né? Que é a condição pessoal. Essa seria a elementar do tipo.
Então preste atenção comigo aqui, nessa elementar. Tira, faz que nem eu fiz ali, grifei, apaga ele e lê sem essa elementar do tipo. Que estaria uma redação assim, ó, matar, acompanhe comigo lá, matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Vamos tirar o estado puerperal. Vocês concordam que se tirar o estado puerperal, ele vira um crime comum, igual ao homicídio? Matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Se matar o próprio filho é um homicídio, não tem diferença nenhuma. Por que existe infanticídio? Por que existe essa diferença? Em face daquilo que está grifado, estado puerperal. Então, esse estado puerperal é um elementar do tipo. Por quê? É um elemento determinante para caracterizar o delito. Se você retirar ele do delito, não existe esse crime. Altera por total a informação do delito. O delito só existe por força da influência do estado puerperal. Se você retirar isso, você vai retirar uma elementar do tipo. E logo altera por completo o significado. Tudo bem? Faça esse exercício, vocês nunca vão errar o que é elementar do tipo. Então entendemos que o coautor, aquele que desenvolve, aí friso essa parte, aquele que desenvolve as condutas previstas do tipo ou verbo nuclear, seja ele contribuindo com a mãe direto, indireta, de que forma? Ele está contribuindo na conduta dela. Ele desenvolve os atos de execução do tipo de matar o próprio filho, no caso da parturiente, ele responde por infanticídio. Infanticídio. Agora, é claro, professor, mas e se a mãe tá lá fraca, tal, durante o parto, tal, e o médico vai lá, pega sozinho a criança e mata a criança? Se o médico vai lá, pega e mata a criança sozinho, ele responde por homicídio. Aí ele não está contribuindo na conduta da gestante, porque, veja, o crime é da parturiente, perdão, gestante, me expressei mal. O crime é da parturiente, o crime é da mãe que está tendo o filho, acabou de tê-lo, e quer matar o filho, está matando o filho. E ele contribui na conduta dela. Agora, se ele mata a criança sozinha, aí ele responde por homicídio, porque daí não existe a condição do estado puerperal para se comunicar para ele. Tudo bem? Tranquilos? Sujeito passivo. Vamos lá. Quem é o sujeito passivo desse delito? O sujeito passivo é a criança. Tá? Há uma discussão até na doutrina, alguns apontando que não poderia ser a criança, tal, mas hoje é bem tranquilo esse entendimento empregado aos tribunais, pelos tribunais, de que a criança é titular da vida, portanto, ela pode ser o sujeito passivo desse delito, indiscutivelmente. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Verifiquem que, eu vou tirar o grifo aqui, verifiquem que o verbo matar é o mesmo verbo do homicídio. Né? Se vocês voltarem lá comigo, vamos ver lá, no 121, vocês vão ver que aqui, ó, matar alguém. Qual é a diferença do 121 para o 123? É matar, é alguém. Mesma coisa. A diferença, o principal elemento que vai diferenciar, que é o que o legislador se fez valer para dar um tratamento diferenciado para aquela parturiente que encontra-se naquelas condições, veja que ele dá uma pena bem menor, de 2 a 6 anos. O homicídio, ele parte de 6 anos. Nós temos um homicídio simples que vai de 6 a 20 anos. Aí a mãe, a parturiente, que comete um crime de eliminar a vida de alguém que se assemelha ao homicídio, é um crime contra a vida idêntico, ela vai ter uma pena muito mais branda. Por quê? Porque o tratamento dela é mais brando em face de uma condição que ela está submetida. Qual é essa condição? Por que o legislador quis dar um tratamento diferenciado? Exatamente pela situação da influência do purpério, a influência do estado puerperal. Entendam, vamos primeiro pensar. Tem que ter a influência, a conduta dela tem que ser influenciada pelo purpério. Não basta dizer que houve o purpério, houve o estado puerperal. O estado puerperal vai existir, e é importante deixar isso consignado, vai existir o estado puerperal em toda mulher que entra no trabalho de parto. Toda a mulher que deu à luz a uma criança, ela passou por estado puerperal. Agora, o estado puerperal, em nem todas as mulheres, ou na maioria, na grande maioria das mulheres, ele não apresenta qualquer tipo de distúrbio ou influência de comportamento. Ele é um estado natural, fisiológico que a mulher passa.
Só que existem algumas mulheres que apresentam um certo distúrbio. Este estado puerperal perdura por um tempo maior, este estado puerperal influencia a sua conduta, a sua psique. Alguns falam que seria aquelas condições de esforço, perda de sangue, o estresse, carga hormonal. Existe uma porção de discussões do que acarretaria essa influência do estado puerperal. Mas isso é um distúrbio, né? Nem todas as mulheres apresentam esse distúrbio. E esse distúrbio ele tem que ser capaz de, como está grifado, influenciar a conduta dela. Ou seja, o que levou aquela parturiente, aquela mãe matar o próprio filho, que é uma conduta absurdamente grave, o que levou ela a assim agir foi a influência que ela tinha do estado puerperal. O estado puerperal influenciou ela, dirigiu a conduta ela a este fim, a conduta dela para este fim, de eliminar a própria vida. Tá bom? Então, influência. Vamos lá, só para ficar mais claro. O estado puerperal, tá? O estado puerperal é aquele conjunto de sintomas fisiológicos que a mulher passa, tá? Desde o início de gravidez, com o início efetivo do trabalho de parto, até cessar o parto com o nascimento da criança. Então se diz o seguinte, é um pouco meio feio como a doutrina fala, mas é assim, né? A mulher entra no estado puerperal e ela retoma o estado pré-gravidez, tão logo tem o filho, tão logo supere aquele momento do parto. Tá? Ocorre que tem mulheres que apresentam distúrbios e que esse período acaba sendo maior, ela fica num estado puerperal por um tempo maior e, por conseguinte, ela acaba tendo influência de seu comportamento, a ponto até de eliminar a vida do próprio filho. Imaginem o que é uma influência do estado puerperal, tá bom? Perguntas que alguns de vocês podem estar fazendo. Mas, professor, então isso aí é o senhor está falando com outros nomes, nome mais bonito, talvez, mas então é depressão pós-parto? Não. Ou a psicose do parto? Não, não. Psicose do parto, depressão pós-parto é um outro sintoma psicológico que a mulher passa, é uma outra patologia. A questão da influência do estado puerperal, o puerpério, toda mulher vai passar, fiquem claros, e nem todas terão depressão pós-parto ou psicose, né? Toda mulher vai passar pelo puerpério. A questão é que umas apresentam um certo tipo de influência em seu comportamento e outras não. É isso, tá? Tem mulheres que passam pelo puerpério e nada nota qualquer tipo de diferença de comportamento. Tudo bem? A psicose ou depressão pós-parto, ela pode servir talvez como alguma causa de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, lá do artigo 26 do Código Penal. Eventualmente, em casos muito pontuais, que é difícil, adianta vocês, poderia ser interpretado desta maneira, mas é muito pouco provável, ok? E no estado puerperal também, para consignar isso finalmente, o estado puerperal vai ser atestado pelo perito, pelo médico, né? O médico vai fazer o exame de corpo de delito na mulher lá, vai conseguir atestar se ela havia agido com influência do estado puerperal ou não. Se vem a perícia atestando a influência do estado puerperal, indiscutivelmente a conduta dela já está encaixada no artigo 123. Certo? Então é aquela mãe, é aquela parturiente que vai lá e mata o filho, né? Durante o parto ou logo após. Ok? Vamos lá. Temos mais algumas condições aqui para falar. Eu peço que vocês fiquem comigo até o final. No final eu tenho uma dica de ouro, que eu vou tratar um ponto bem interessante. É uma pergunta bastante comum, uma pergunta muito recorrente em concurso público. Pode ser fácil e demasiadamente simples para muitos de vocês, mas vale a pena chamar a atenção disso. Senão, alguns mais desavisados aqui deixam passar essa informação e na hora do concurso vocês terão uma certa dificuldade de compreensão desse tema. Então vamos lá. Continuando. Fiquem comigo, portanto, até o final. Durante o parto ou logo após. Durante o parto ou logo após. Essa condição de tempo, né, ela é muito importante para a caracterização deste delito e, ao mesmo tempo, ela é de extrema dificuldade de nós conseguirmos entender isso. Vejam só, durante o parto, penso eu que não tem qualquer dificuldade para compreendermos, né? A ideia de matar o próprio filho durante o parto é ali.
na mesa de cirurgia, na mesa de parto, no quarto, durante o momento em que está acontecendo o parto. Isso é indiscutível, acho que é bem tranquilo. A questão está nesta locução temporal. O logo após. Quanto é logo após, doutor? Professor, não consigo alcançar o tempo. Como é que eu vou medir esse logo após? Esse logo após, nós temos que medir em consonância com todo o conjunto de circunstâncias que socorrem, que circundam o fato. É importante trabalhar desta forma. Então, eu tenho que analisar primeiro se a gestante, perdão, força de expressão, eu estava falando do crime de aborto e acabei falando de gestante. Vamos lá. Se a parturiente, né, se aquela mãe, ela estava sob a influência do estado puerperal, primeira coisa, então, puxa, ela agiu em influência do estado puerperal. Ok, ela matou o próprio filho. Ok, agora vamos lá. Quanto é isso logo após? Minutos? Horas? Dias? Meses? Anos? Quanto que é o logo após, né? É claro que se entende, a mulher teve o filho, recebeu o filho no seu colo, né? Para aquele momento mágico da maternidade, que a mulher, a mãe recebe o seu filho no seu braço, né? Na maioria das hipóteses, e acalenta aquele filho, beija aquele filho, faz uma carícia naquele filho, o primeiro gesto de carinho presencial entre a mãe e a criança extra-uterina, né? Então, se nesse momento a mãe estrangula a criança lá e mata a criança, ok, logo após, compreendemos tranquilamente que é logo após o parto. Agora, e se a mãe, via de regra, né, há um parto, via de regra, a mãe fica no hospital por 3 dias, né? Se no segundo dia, professor, que ela está lá no quarto com a criança, ela acaba matando a criança, posso falar logo após? Tranquilo também, não há dificuldade quanto a isso. O problema está quando o prazo é maior que este. O problema está quando o prazo é um pouco mais do que esses 2, 3 dias. Quando se transcorre alguns dias. Posso dizer que há infanticídio ou vamos obrigatoriamente ir para o homicídio? Entendo. Porque se faltar qualquer condição desse artigo 123, nós vamos recair no homicídio, porque é matar uma pessoa como qualquer outra, né? E aí não tem por que dar um tratamento diferenciado. A mãe só terá um tratamento diferenciado se encaixar dentro das condições. Qual? Matando o próprio filho, estando influenciada pelo estado puerperal e sendo durante o parto ou logo após o parto. Tá bom? Então vamos lá. Finalmente aqui, concluir essa ideia do logo após. A jurisprudência tem entendido um espaço um pouco maior. Esse logo após não pode ser levado tão ao pé da letra. Claro que vai depender de caso a caso. Já falei a vocês, nós temos que analisar o conjunto da obra. Nós temos que avaliar o conjunto das circunstâncias que circundam o fato para poder falar se é ou não é. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu trato do logo após, 15 dias, 20 dias, 30 dias após o parto, posso entender como logo após? Tem vários julgados nesse sentido, tranquilamente. Desde que, fica a ressalva, desde que fique comprovado a influência do estado puerperal na conduta daquela mãe que mata o próprio filho. Se tiver fora a influência do estado puerperal, não existir influência do estado puerperal, não há o que se falar mais em infanticídio, e sim em homicídio. Tudo bem? Tranquilos? Penso que com esse cenário todo, conseguimos compreender claramente aqui o elemento objetivo, né? Vamos pensar no elemento subjetivo. E por mais que tenha algum tipo de pensamento estranho, puxa, mas que engraçado falar isso, talvez, né? Ou intrigante, no mínimo. O elemento subjetivo é o dolo, exige a conduta dolosa por parte da mãe, em que pese estar ela influenciada pelo estado puerperal, mas ela tem dolo na conduta, porque se ela não tivesse dolo na sua conduta, se nós excluiríamos o dolo, talvez numa inimputabilidade por deficiência mental, excluiríamos o dolo, não teríamos o crime, né? Então, para incorrer no crime, exige como elemento subjetivo do tipo o dolo da conduta, seja ele direto ou eventual, né?
mas exige o dolo. Não há o que se falar em figura culposa. Tudo bem? Não há o que se falar em figura culposa. Aí nós temos necessidade de elemento subjetivo específico? Não. Basta o dolo, né, direto ou eventual. Só um detalhe. É possível acontecer o infanticídio culposo? Não. Lembre-se que culpa ela é exceção do Código Penal. Então, a culpa excepcional só vai existir em alguns casos que tiver previsão legal. Tem previsão legal de culpa? Analisem lá. Tem previsão legal de culpa? Não, não tem, doutor. Então, não cabe culpa. Simples desta forma. Tá? Para todos os crimes que vocês analisarem, fica esta regra. Vamos fazer um exemplo aqui, se me permite. Infelizmente, muito comum até. A mãe teve um filho, sei lá, no outro dia, 2 dias depois, 3 dias depois, foi para casa, teve alta do hospital, foi para casa com seu bebezinho, tal. E ela, às vezes, infelizmente, pessoas muito pobres, às vezes, não são só estas, mas às vezes tem pessoas muito pobres, que não tem berço, não tem nem quarto, moram num cômodo, infelizmente, com a criança, então vai dormir com a criança na cama, é o único lugar que tem, né, com um bebê recém-nascido. Ou mesmo, às vezes, pais, casal, ou só a mãe, vai dormir com o bebezinho, porque, puxa, que carinho, né, que quer dar um cheirinho a mais naquela criança gostosa, que chegou na casa, né, e então vai dormir com a mãe, o bebezinho vai dormir com a mãe na cama. Então, vamos lá. Não importa a hipótese, tá o bebê dormindo com a mãe, com a mamãe dele na cama. E a mamãe acaba adormecendo, cansada, enfraquecida por todas aquelas circunstâncias de um parto, de um nascimento de uma criança, todo um cenário. A mãe cansada acaba por adormecer por completo. Aquela desmaiou, morreu praticamente, né? É uma pedra na cama. E muitas mães passam por isso, muito, vocês podem ter certeza disso. Cansadas demais. E acaba por acabar rolando um pouco na cama ao dormir, né? Acaba sendo involuntário, e sufoca a criança no meio da coberta, no meio dela, no peso do seu corpo, acaba sufocando a criança e a criança morre. E aí? O que resolve isso? É o próprio filho, logo após o parto, tem todas as condições do infanticídio. Mas eu posso dizer que há um crime de infanticídio? Veja o que eu disse. A mãe dorme por atos involuntários, acaba adormecendo de forma tão profunda que rola na cama involuntariamente, por estar dormindo, e sufoca a criança e mata a criança. Portanto, ela não teve uma conduta dolosa, ela teve uma conduta culposa. Cabe o infanticídio culposo, professor? Não, em hipótese nenhuma. Tá, então neste caso, professor, não é crime algum? Vai depender de um monte de circunstâncias, mas via de regra, prima facie, podemos adiantar que há um homicídio culposo. Um homicídio, eliminação da vida da criança, homicídio, tirou a vida, né? Por culpa. O elemento subjetivo é que foi culpa, ela não agiu em hipótese nenhuma com dolo. Talvez foi negligente de dormir, imprudente, talvez também, de dormir com a criança recém-nascida na sua cama. Tá bom? Feito? Só para ficar um exemplo aí que é bem interessante, acho que vale a pena trazer isso para vocês. Finalmente, vamos voltar na legislação aqui para ver. Finalmente nós temos a consumação em tentativa. Quando vai se consumar esse delito? Este é um delito material, perfeito? Um crime material. O que quer dizer um crime material, professor? É aquele crime que vai se consumar no momento do alcance do resultado naturalístico. Então, quando alcançar o resultado previsto para o tipo, o resultado naturalístico previsto do tipo, tem-se alcançado a consumação. Perfeito? E aí ele vai à mesma regra lá do homicídio. Ou seja, qual é o resultado previsto no tipo do infanticídio? A morte da criança. Então vai se consumar quando alcançar o resultado, que é o transformar o meio, que se diz, né? Transformar o mundo exterior. Então, quando alcançar o resultado, vai se consumar. Quando vai se consumar, portanto? Quando tiver a morte da criança. Teve a morte da criança? A morte consumada? Efetiva? Sim. Então consumou a conduta do infanticídio. Professor, e se a criança não morre? Eventualmente vai para o hospital, ou o hospital acude, alguém interrompe aquela conduta e acaba não morrendo a criança. Temos a chamada tentativa de infanticídio, que é quando a gente vai cumular o artigo 123
com o artigo 14, inciso 2º, também do Código Penal. Tá bom? Tentativa de infanticídio. Aliás, todos os crimes que admitem tentativa, você vai acumular o artigo 14, inciso 2, inciso 2º, do Código Penal, sem nenhuma dificuldade para tanto. Que vai ter uma diminuição de pena, lá, lembre-se, de 1/3 a 2/3. Tá bom? Tranquilos quanto a isso? Consumação e tentativa? Tudo certo? Com isso, a gente encerra aqui o crime, né? Encerra a análise do infanticídio, é um delito de bastante importância. Peço, no entanto, que vocês fiquem comigo para aquela pergunta prometida lá no início e meio de aula. Prometi para vocês. Há uma questão, é uma dica de ouro que eu darei a vocês, muito recorrente em concursos públicos, perfeito? Como prometido, vou cumprir, vou passar essa dica de ouro. Tomem nota aí, pega um caderno, pega lá o editor de texto, abre o editor de texto aí do seu computador, vamos lá, não fica olhando eu aí, abre o editor de texto, vai anotar isso daí, tomem nota nessa condição. Antes da dica, vamos convidá-los a todos para dar um joinha, dá um like aqui no nosso canal, curte o nosso canal, ajude nós a levarmos esse conhecimento a um número maior de pessoas. Quanto mais joias os algoritmos do YouTube entendem que o nosso vídeo está levando conhecimento, que o nosso vídeo é agradável, é adequado e, portanto, vai dando uma maior amplitude de divulgação. Então, dê um joia e, se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Estando com dúvidas, ficou com dúvidas, lembre-se, deixe aqui nos comentários. Faça os comentários que entender pertinentes e a gente vai sempre responder. Tá bom? Vamos lá. Qual é a dúvida? Qual é a chave de ouro? Qual é a pergunta que vale ouro nesse momento? Vamos pensar um exemplo. Vamos fazer um exercício aqui com vocês. A mãe acaba de ter o filho, sai da mesa lá do parto, sai daquela sala de cirurgia lá do parto e vai até o quarto. A mãe saudável, a criança saudável, portanto, vai até o quarto. Bom, deita lá no leito. Ao lado da mãe, isso é muito natural no Brasil, ao lado da mãe fica um bercinho com o nenenzinho. Só que, via de regra, infelizmente, nós temos um número muito pequeno de leitos de hospitais na rede pública, por exemplo. Na privada também, mas na rede pública é um número muito inferior ao necessário. Então, em maioria dos quartos, você vai ver lá 3, 4, 5 mulheres que teve filho com seus nenenzinhos. Claro que naquele quarto não se mistura outros tipos de patologia, outras doenças, né? E somente aquelas mulheres que tiveram seus filhos. Então tá lá a mãe com mais 4 outras mamães com seus bebezinhos, todas elas com seu bercinho do lado da cama do outro. Fatalmente, vocês vão ver isso, é uma realidade muito comum. A mulher, então, que acabou de chegar, tá lá deitada, tá cansada, levanta, meio sonolenta, muito cansada do parto, sofreu muito no trabalho de parto, parto natural, tal. Vai até o banheiro, lá lavar o rosto, lá fazer um xixi e volta. O quarto, normalmente, o quarto está numa penumbra, com uma luz muito fraquinha, se não apagada, por causa dos nenéns, acabaram de nascer, é muito comum. A mãe vem, abalada pelo estado puerperal, aquela influência do estado puerperal absurda no seu comportamento, ela acaba por ir até o berço, estrangular a criança, o bebezinho. Eu não quero mais o meu filho, eu não quero esse filho, eu não quero esse neném. Ela está abalada, entenda, não é um querer de vontade plena, né? É um querer com influência do estado puerperal. Então ela vai lá, acaba por enforcar o filho, deita na cama e dorme. Ok. Passado algum tempo, meia hora, 40 minutos, uma hora, chega a enfermeira, vai observar qualquer coisa e nota que uma criança está morta. Meu Deus, a criança morreu, tenta socorrer, tal. Vai se olhar nas imagens do quarto, nas câmeras, e vê que foi aquela mamãe lá, do nosso exemplo, que matou a criança. Só que tem um detalhe. Isso é claro, infanticídio, mas tem um detalhe. Essa é a dica que eu preciso que vocês anotem. A mulher errou a criança. Ela acabou matando a criança do berço do lado. O filhinho, o bebê da vizinha, da gestante, da parturiente, lá da mamãe, do lado. Ela errou. Ela matou porque ela quis. Claro, influenciada pelo estado puerperal, insisto.
despiciando até ficar repetindo isso. Mas ela queria matar o próprio filho e acabou matando o filho do vizinho. Como é que fica essa condição? Qual a responsabilidade dessa mamãe que matou o filho da vizinha? Vamos lá, vamos abrir o Código Penal de volta. Pergunta mais extremamente recorrente em concurso público, tá? É quase certo que eu digo para vocês, vocês vão fazer o concurso público, que vai cair uma pergunta dessa. Eu contei toda uma historinha, cada concurso vai fazer de um jeito, vai depender da banca que monta a prova de vocês. Cada prova é perguntada de um jeito, mas via de regra essa pergunta existe. Então olha lá. Vocês não podemos, vocês não podem concordar comigo, não podemos dizer que ela matou, que ela estava sob estado puerperal, que foi logo após o parto. Tudo isso a gente concorda. O que a gente não concorda? Que é o próprio filho. Não é o próprio filho. Ela não matou o próprio filho. Então ela pode responder por infanticídio, uma vez que não é o próprio filho? Qual é a resposta mais óbvia? Não, realmente, ela vai responder pelo quê? Pelo homicídio. Porque não era o próprio filho. Professor, o senhor já falou, para ser infanticídio tem que matar o próprio filho. Está aqui, está grifado. Só que ela tem uma regra especial para a conduta dela, que ela errou a pessoa. Lembrem dessa matéria? Vamos voltar, convido vocês a voltar lá no artigo 20. Artigo 20. Que é o erro sobre elementos do tipo. E aí o artigo 20 vai dizer o quê? Vamos lá. Parágrafo 3º. Erro sobre pessoa. O que diz, parágrafo 3º? O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Ela errou a pessoa que ela queria praticar o crime. Não vai isentar ela de pena, então não comete crime nenhum. Claro que não, está aqui claro no parágrafo 3º. E ele continua a explicação. Não se consideram neste caso, quando ela erra, não se consideram neste caso as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Aqui. Vai se considerar a da pessoa contra quem ela queria praticar o crime. Aí, vamos lá. Contra quem ela queria praticar o crime? No nosso exemplo, contra o próprio filho. Então, vai ser considerado as circunstâncias, as condições, as qualidades de quem ela visava, de quem era a intenção dela, de contra quem ela queria praticar o crime. E quem é que ela queria praticar o crime? O próprio filho. Então, se é contra o próprio filho é elementar do tipo lá do infanticídio. Logo, ela vai responder por infanticídio. Mas, professor, não é o próprio filho. Aí o parágrafo 3º já disse, ela errou a pessoa. Então, quando eu erro a pessoa, eu não vou responder pelas condições da vítima real, e sim pelas condições daquela vítima que eu pretendia que fosse vítima. Quem ela pretendia que fosse vítima? O próprio filho. E o próprio filho, portanto, seria a condição sine qua non para dizer que era infanticídio. É o que faltava. Influência do estado puerperal, matar logo após o parto, o próprio filho. É a última condição que faltava. Perfeito? Então, essa é a dica que eu digo a vocês. Erro sobre a pessoa. Ela errou a pessoa, ela vai responder como se fosse a pessoa que ela visava. E a pessoa que ela visava, no exemplo que eu trouxe, é o próprio filho. Portanto, responde por infanticídio também. Tá bom? Gostaram da dica? Muito importante, insisto, muito importante. Tá certo? Com isso, meus queridos, me despeço de vocês. Esta era a aula que a gente tinha para passar para vocês do infanticídio. Convido a frequentar o nosso canal, visualizar as demais aulas que tem e se preparar que logo mais vamos postar ao longo dos dias aí, postaremos as próximas aulas. Acompanhem, fiquem conosco no nosso canal. Muito obrigado pela paciência, um grande abraço, vejo vocês na próxima. Tchau!